volta da ditadura, manifestações pelo regime são o tema da nossa entrevista. E ainda hoje as notícias do Diário e o Fica a Dica, receitas para a Páscoa. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Na época da ditadura era melhor. Quem nunca ouviu comentários desse tipo? No final do ano passado, o pensamento de que o país ficaria melhor em um regime de exceção se organizou em manifestações pedindo o fim da democracia. E hoje, data na qual há 51 anos o Brasil sofreu o golpe militar, nós vamos conversar sobre o assunto com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG e autora do livro Mulheres e Militância, Ingrid Nascimento. Bem-vinda, professora. Obrigado por sua presença aqui no circuito. Bom, quero saber então por que os manifestantes eles pedem a volta do regime militar. Esse é um movimento que acontece geralmente nas crises políticas e nas crises econômicas. Não é a primeira vez que esse tema aparece no país. Ele está no contexto de que quando a gente tem um certo cenário de desestabilização econômica e política, isso passa a ser uma pressão, né, no sentido de trazer elementos de uma memória relacionada à ditadura, como se aquilo expressasse de alguma forma uma certa retomada, um certo sentido de algo que pode ser de controle, de referência de diferente, mas de um diferente que nesse caso está recheado também por elementos de uma memória que tem aspectos críticos, negativos, né? E de certa forma está relacionado com o contexto de memória histórica que a gente tem do regime militar no país, que ele ainda é muito ambíguo, que ele ainda é muito fragmentado. Então, eu acho que esses elementos aparecem no momento de uma crise política. Agora, há quem diga que crimes violentos não aconteciam durante a ditadura militar. Queria saber de você se isso é verdade, se também é uma justificativa válida. Então, todas as justificativas, de certa maneira, que possam fazer contraponto no sentido de reafirmar valores positivos da ditadura com valores negativos vão ser sempre apontados. É claro que não. Durante a ditadura também acontecia crimes violentos. E um dos principais, seja no campo civil, seja, né, na sociedade como um todo, ou seja, no perpetrado pela ação política propriamente dita, né? Então, pelo contrário, eu acho que talvez a gente tenha que dizer que o maior cenário que a gente já teve, né, de violência seja o cenário da ditadura, porque, acima de tudo, você tem a questão da violência cometida pelo Estado de forma presente, contínua, né? E de forma legalizada, que é o contexto que a gente mais combate, né, nesse sentido da ação da violência pelo Estado, né? Mas nesse contexto que a gente tem de cenário social da época, o que a gente tinha era menor visibilidade disso. É claro que a conjuntura social, histórica e econômica também eram de relações muito diferentes que fazem com que a gente tenha uma realidade que se mostra de forma diferente, desde circulação de informação, acesso, enfim, é tudo isso que contribui para a questão da violência. Bom, a partir de hoje o Circuito FMG vai receber a colaboração de estudantes, professores e servidores da universidade que farão perguntas aos nossos convidados aqui no estúdio. Vamos então à nossa primeira pergunta. Meu nome é Amanda, eu faço Relações Econômicas Internacionais e minha dúvida é: será que um regime militar, uma ditadura, acabaria com a corrupção que a gente tem hoje na nossa política? Será que seria a melhor solução? Ingrid. Provavelmente não. A questão da corrupção não passa necessariamente para a questão do regime político que está sendo adotado no país. Agora, e a ditadura, os registros históricos mostram, né, e outros registros também, que não só os históricos, que a corrupção teve super presente também no período da ditadura militar, né, no país, e em outras ditaduras também, né? Então, ele não está relacionado exclusivamente à questão de um regime político, né, que consegue, no seu todo, abarcar ou não. A questão da corrupção, não só na política, mas no contexto, né, brasileiro, ele também tem uma dimensão que está no âmbito da cultura, que está no âmbito das relações, no âmbito como a gente entende um pouco a forma de se relacionar com alguns contextos e com alguns acessos, etc. e tal. Então, com certeza, eu acho que a ditadura não iria acabar com a corrupção no país, porque existiu corrupção durante a ditadura também. E agora, é melhor uma democracia com corrupção do que uma ditadura? O que você pensa?
Olha, eu acho que a questão da corrupção é como a questão da violência, né? Você não tem como dizer que algo é mais violento ou menos. Como a tortura, você não vai dizer, fulano foi muito torturado ou fulano foi pouco torturado. Tortura é tortura, violência é violência, corrupção é corrupção. Não existe grau para isso, e não deve existir, porque a partir do momento que você coloca uma graduação para isso, que você, de certa forma, elege que um pouco daquilo pode acontecer. E pode acontecer para quem? Pode acontecer por quem? Né? Como a gente tem a questão da violência ou a questão do crime no Brasil, historicamente, em termos culturais. Quer dizer, a gente sempre teve uma certa forma de tratar, por exemplo, o crime de colarinho branco como um crime menor, né? Do que outras formas de crime. Né? Essa eu acho que é um ponto fundamental. A corrupção, ela é corrupção. E a gente tem que combater a corrupção nas mais diversas formas, sem necessariamente botar essa forma de ser mais ou menos, se é o grau, ou em que pode acontecer, ou em que medida. Isso vale para crime, isso vale para violência, isso vale para tudo isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental dessa questão. A gente não tem que escolher entre um regime X ou um regime Y em função da corrupção, né? Agora, existem alguns aspectos positivos em uma ditadura, professora, o que você pensa? Olha, essa também é uma questão complexa, pensar em valores em termos positivos e negativos numa ditadura, né? Eu acho que uma ditadura ela sempre vai ter alguns pontos mais negativos do que positivos, porque a ditadura, ela, de certa maneira, está colocando um conjunto de referências, né, que tratam o todo de uma única forma. As diferenças não são tratadas sempre como diferenças, mas principalmente com desigualdades, daí a ação sobre algumas, como elas de forma diferente. É claro que a gente tem, de certa maneira, isso no contexto social mais amplo e contínuo na sociedade, nas ações, nas relações. Mas quando você coloca isso num regime político, né, relacionado a um regime político, você legaliza essas ações, você legaliza a relações, você autoriza que elas aconteçam e defina, né, e define como elas devem acontecer e para quem. Então, nesse ponto, eu acho que tem que ser sempre muito cuidadoso com essas dimensões, né? Então, é difícil você dizer que você vai ter pontos positivos propriamente. Você pode ter ações que são positivas, mas enquanto um regime na sua totalidade, eu acho que a gente ainda vai ter que responder isso. Agora, algumas pessoas que foram às ruas e também que se manifestam pela internet dizem que o Brasil vive uma ditadura partidária, né? Uma referência aos 12, quase 13 anos do PT no poder no governo federal, e também diziam isso do PSDB aqui em Minas Gerais, governando o estado por 12 anos. Existe de fato, professora, uma ditadura partidária? O que você pensa? Não, eu acho que não. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o uso do termo ditadura, o conceito de ditadura e a referência que a gente faz o tempo inteiro de ditadura. Principalmente como é que ela compõe a memória, ou a memória histórica que a gente tem, quer dizer, que é daquilo que a gente constrói sobre um tempo histórico, e não necessariamente é a real dimensão dos acontecimentos históricos que você tem, mas como é que a gente se posiciona, se constrói e elenca referências frente a ele. Em termos da ditadura, isso é uma questão cuidadosa, porque você usa esses referenciais muito mais de memória histórica do que efetivamente de histórico, que é o que está bem presente na memória social, né, em relação à ditadura, de uma forma muito displicente às vezes. É muito comum tanto você usar para achar como forma positiva ou forma negativa, dependendo de contra quem você quer usar aquilo, que você faz uso da ditadura. Então, você vê isso continuamente. Se você vê no movimento estudantil, é muito comum também isso aparecer. Aqui tem uma ditadura, ou vivemos uma ditadura. Ditadura, ela não é esse uso que a gente pode pensar. Isso até, eu acho que desfavorece a construção de elementos que possam, de fato, fazer com que a gente represente socialmente a ditadura com os elementos do que ela significa para o país e na história do nosso país, e a ditadura que nós vivenciamos, né, no país. Então, nesse ponto, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o uso desse termo, ditadura, né? Vamos então à nossa próxima pergunta de um estudante. Eu sou Esther, eu faço Relações Econômicas Internacionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que surgiu faz alguns anos de que, na verdade, a ditadura teria sido uma ditadura branda, que não teria sido um regime tão
draconiano e opressor, repressor, como os dados históricos comprovam. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse mito, essa ideia de que a ditadura, na verdade, foi uma ditabranda. Bom, a pergunta da estudante, né? A Esté, uma referência aí ao uso da ditabranda, um termo pelo jornal Folha de São Paulo. Esse termo sofre muita crítica. Eu acho que ele está um pouco permeado pela mesma questão que eu coloquei da questão da violência, né, da questão da tortura e da questão da ditadura. Não dá para a gente dizer que a gente teve uma ditadura branda. A gente teve uma ditadura que censurou, uma ditadura que cerceou, uma ditadura que matou, uma ditadura... Então não tem nada de brando nisso, né? Talvez o uso disso indevido é uma forma de você criar ou trazer um elemento para minimizar, né, o que pode colaborar para os elementos mais críticos em relação à análise de memória ou análise social que a gente vai construir sobre a ditadura no país, sobre a ditadura brasileira. E isso surge de uma certa comparação que foi feita entre outras ditaduras, né? Mas eu acho que o ponto é esse, não tem como você comparar. Se você compara a ditadura, de novo, você coloca que ela pode existir de uma maneira melhor daquilo do que ela realmente foi ou do que ela realmente pode vir a ser, né? Então, é uma maneira de você trazer, de novo, uma certa forma de limpar o contexto em torno de um regime de exceção, né? Ok, professor, infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer mais uma vez pela presença aqui na TV UFMG. Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo pela discussão do tema. Ok. Bom, Páscoa, nesta semana o Fica a Dica traz receitas saudáveis para o feriado. Hoje, brigadeiro de inhame. Esse brigadeiro de inhame é super famoso entre as mães de alérgico, principalmente, e eu gosto da cara de espanto que ele causa quando eu falo que o brigadeiro é de inhame, porque o sabor fica inacreditável e ele é super saudável. A receita rende em média 20 brigadeiros. Para isso, você vai precisar de um inhame médio, 2 colheres e meia de sopa de açúcar, 50 gramas de chocolate sem leite ou de chocolate meio amargo, 1 colher de óleo convencional, que pode ser substituído por margarina sem leite ou por óleo de coco. Cozinhe o inhame e faça um purê. Amasse bem para não ficar com pedaços grandes. Em seguida, coloque em uma panela e despeje o açúcar e o chocolate. Adicione 1 colher de óleo. Ligue o fogão e misture os ingredientes até que eles dissolvam. Após pegar o ponto, coloque o brigadeiro por 2 horas na geladeira. Esse é o tempo ideal para que você possa enrolar. Agora é só comer! Na próxima semana, o Fica a Dica é dedicado às árvores frutíferas do Campus Pampulha. Não perca! Diário UFMG, confira agora as últimas notícias da Universidade com a Larissa Góes. Boa noite, Larissa. Boa noite, Pablo. A empresa americana Boston Scientific Corporation vai oferecer estágios pelo programa Ciências Sem Fronteiras após afirmar uma parceria com a CAPES. Os programas de intercâmbio profissional podem chegar a até 3 meses de duração. E para saber mais detalhes da cooperação e conferir as áreas contempladas, acesse a página cienciasemfronteiras.gov.br. O Espaço do Conhecimento UFMG vai receber nos dias 15 e 16 de abril a intervenção artística do projeto As Cidades Descaradas. A 11ª edição do evento vai contar com projeções de todos os projetos audiovisuais na fachada externa do prédio. Mais detalhes você confere pelo site. E o diário fica por aqui, Pablo. Lembrando que o feriado foi antecipado na UFMG e o campus vai ficar fechado durante todo o recesso. Os restaurantes universitários, os ônibus internos e os bancos também não vão funcionar. Uma excelente Páscoa a todos e até segunda. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e feliz Páscoa!